Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação. Saúde e alegria a todos. Eu sou João Sacomani e estou um adicto em recuperação. Vamos à oração? Um prazer. Aquele instante maior de nós obtermos uma fina sintonia com a espiritualidade maior. Eu seguro minhas mãos nas suas e uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer o que sozinho não foi possível. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, só por hoje. É isso aí, gente. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação, né? E o nosso assunto aqui, vocês sabem, é com carinho, com alegria, com entusiasmo, que nós falamos dele, né? Estamos falando aqui de drogas, na verdade um assunto carente ainda de entendimento, de compreensão, né? E até de respeito, devido ao preconceito que se há sobre esse tema, né? Que é o uso de drogas ou outros comportamentos que nós temos, que mostra a nossa razoável imperfeição, que não é uma coisa ruim. Ser imperfeito não é ruim, né? Muitas vezes nós vemos imperfeição como defeito, e não é. É uma coisa natural. Dentro dessa imperfeição, desse aparente causa, há uma ordem estabelecida de busca, de aperfeiçoamento natural. E muitas vezes, né, essa ideia que nós temos que nos esforçar para nos aperfeiçoar, a natureza vai nos aperfeiçoando quase que naturalmente. Nós não precisamos ter medo, ansiedade disso. E esses fenômenos que vão acontecendo com a gente, com todos nós seres humanos, naturais, doenças, compulsões, né, é tudo aprendizado. Se você for olhar de uma forma, porque a gente olha isso com muito temor, como nós olhamos a morte, nós não temos educação para a morte, né, e fazemos o sinal da cruz quando tomara que ele não morra e tal, e rezamos. E a vida, né, entre aspas, hein? Não é malcriação, né? Mas não quer nem saber. Ela não presta conta do que ela vem fazendo, porque o que ela vem fazendo é sábio e amoroso, né? E na questão das drogas, muitas vezes, e na questão dos comportamentos compulsivos, o Alexandre, agora nós vamos entrar no tema, né? A gente vê que nós estamos numa interface agora, se você observar a sociedade hoje, nós estamos numa interface, quer dizer, uma intersecção. Se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, eu gostaria que... Nós temos que fazer um monte de coisa tudo ao mesmo tempo, aqui, olhar o Facebook, vamos olhar lá. Isso. Vamos lá. E o tema, às vezes, a gente fica meio perdido aqui. Mas, eu estava dizendo, nós estamos numa interface social entre o que a cultura, a tradição, o que os nossos pais, o atavismo vem mostrando dos comportamentos compulsivos e o que a ciência vem falando ultimamente. Quando eu falo interface é o seguinte, nós estamos falando de... Quando eu falo de comportamento compulsivo, quer que eu falo alguns aqui agora para você? Vamos lá, fala uns e fala outro. Sexo. Jogo. Sexo. Quando eu falo assim, uma pessoa é prostituta, é prostituída, tem um comportamento horroroso e eu regalo os olhos desse tamanho, eu penso no quê? Eu penso em doença? Não. Não. Se eu falar isso para a ciência, neurociência, para um especialista, para um profissional gabaritado, ele vai ver de que forma? Vai ter uns critérios, ele vai ver que foge vai olhar sem normalidade. espanto, sem estardalhaço, não é assim? Jogo. Olha o que ele vem fazendo com a família... Olha para o profissional, para a ciência.
Que é uma discussão até hoje no Congresso, se libera cassino ou se não libera, porque liberar cassino... E eu já de antemão, eu sou contra a liberação, porque vai aparecer um monte de vai ter jogador. Problema de saúde sério. Deu para entender? Então nós estamos nessa interface, né? Que, na verdade, é um aperfeiçoamento, mas hoje ainda as pessoas que têm comportamentos compulsivos, ir no shopping e comprar. Ele fala assim, eu vou só dar uma passeadinha no shopping. E isso, 90% são mulheres. Vou dar uma passeadinha no shopping. Uma frase que eu nunca mais esqueci do John Burns, que ele fala assim, que ele era compulsivo de gastar, então ele gastava dinheiro que ele não tinha para comprar coisa que não precisa, para mostrar para a pessoa que ele nem conhecia. E é uma verdade, né? Você acaba comprando... descarada mesmo, você nem vai usar, chega em casa e guarda. E né? ele é um dos maiores especialistas no comportamento das compulsões. E pouco pode fazer, né? O que adianta eu ser especialista? Fala para mim, quase nada, não adianta. Quando a gente fala de especialista, é aquele que, igual eu, né? Fala assim, não, você é um especialista. O que é especialista? É aquele que vai aprendendo cada vez mais sobre cada vez menos, até que sabe tudo sobre nada. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de um aparelhamento da sociedade, uma conscientização da sociedade, para resistir ou entender de uma forma um pouco mais moderna, sem ignorância, né? E sem arrogância, porque a arrogância ignorante é a pior coisa que existe. É você falar, você tem que fazer isso, você tem que falar aquilo, sendo que a própria sociedade não está aparelhada. Agora, o que é muito interessante que você está dizendo, José Carlos, é que ao longo da história dos comportamentos compulsivos sempre foi separado, né? O que é jogo patológico, o que é sexo compulsivo, o que é uso de álcool e drogas. E agora no DSM-5 eles estão reagrupando tudo devido à semelhança que tem nos mecanismos psíquicos de compulsão e impulso de uso. Agora você imagine... Estão muito semelhantes. Você imagine as vítimas dessa imperfeição, porque nós só podemos chamar de imperfeição, e pessoas, né, que gradativamente, com 15, 16, 17 anos, começaram a jogar, começaram a, de alguma forma, a exacerbar determinados tipos de comportamento, e o cérebro muito plástico, a neurologia mostra isso, a neurociência mostra, né, que ele vai aumentando esse tipo de comportamento e direcionando para determinado tipo de local primeiro, e liberação de prazer. Porque à medida que isso vai evoluindo, porque ele começa com aquela palavra que acho que nós vamos entrar, né, José, que é o desejo. Ele tem o desejo daquele comportamento, seja qual ele for, que é extremamente prazeroso. Ele começa a ter que adequar aquele desejo à vida dele. Então, seja o desejo de jogar, o desejo de comer, o desejo de usar droga, o desejo de praticar esporte, o corpo, ele vai tendo que adequar isso à necessidade dele, né? E isso normalmente começa na adolescência. Quer dizer, é um ato de liberdade até. É um ato de liberdade natural e de busca animal, porque o animal, quando ele tem fome, o que ele faz? Ele tem aquele desejo natural, aí ele vai buscar alimentação. A alimentação está onde? Se for um macaco, por exemplo, né, ele vai na bananeira, onde ele já busca saciar aquele desejo, que na verdade é uma busca de prazer através da saciação da fome ou da sede. Da sede ele vai onde? Ele vai no rio, vai no lago, né? Então, lugares, pessoas, locais, ambientes fazem isso. Então, esse animal que mora em nós, no nosso corpo, nessas 100 trilhões de células, todo o sistema, todos os sistemas que estão em nós, né, que faz com que nós manifestemos a nossa consciência, a nossa alma, ele tem uma herança animal. Esse estado hoje, nas grandes cidades, onde estão os locais? Os locais de sexo, locais de compra, onde a pessoa vai liberar prazer, de jogo, onde ele vai fazer essa equação, não faz a equação? Sim. As academias, vigorexia, aquele corpo musculoso tal, que vai causar prazer. E essa busca de prazer, muitas vezes, para que serve? Para aliviar estados de mal-estar, de ansiedade que ele tem naturalmente.
Que é difícil. É difícil falar não, disso. não, é que assim, as pessoas pensam na foto, que eu digo assim, que é só o dia de hoje, né? Mas a gente, às vezes, deixa de pensar na vida como um filme, porque todos esses desejos nossos de prazer, eles já antecedem ao homem coletor ali. O homem que... O rato tem isso, já é uma coisa antiga. O desejo de segurança, de beleza, de se alimentar para poder ter energia, enfim, esses desejos são intrínsecos já na humanidade. O que acontece é que chega um determinado momento que isso passa a ser problema. Então hoje, né, o que nós vivemos? Nós estamos só introduzindo o programa, Alexandre. Eu acho que nós vamos ficar nessa introdução até o fim do programa. Porque o assunto é vasto e é complicado. Ninguém fala com propriedade sobre esse assunto. Ninguém. Você vai falar com quem? Com o Goleman? Não né? tem Goleman. Não tem gente para falar, porque os estudos sobre a cartografia psicológica do ser humano é muito novo, é novíssimo. Até há pouco tempo havia descrédito. As ciências psicológicas, elas são desse século passado, aqui em 1950. Quando você fala do Freud, que morreu em 32, ou do Jung, que morreu em 1961, né, eles são os pioneiros, aqueles que iniciaram essa cartografia que não era aceita ainda pela ciência. Então, hoje, você falar de consciência, ninguém sabe ainda. Agora, como é que você vai lidar com comportamentos compulsivos? Lógico que você tem que levar para a pecha, para o rótulo moral e falar ele não presta, ele não é uma pessoa boa, e na verdade não é isso. E a natureza, ela não quer nem saber. Nós convivemos com a peste negra um tempão, né? E achamos que era coisa do demo. Né? E, João, você queria falar? Então, lembrando... Sobre o assunto? Sobre o assunto inteirinho. O querido Biratã Rosa, ele comenta uma coisa que, em uma época, isso há 20, 30 anos, assustava as pessoas. Porque ele dizia que não é a opção. Eu tenho opção de fumar maconha, eu tenho opção de sexo. Não, ele tem compulsão. Então, é isso que vocês estão trabalhando em cima, mostrando a complexidade dessas compulsões que nos chegam e que especialistas nenhum sobre a face da Terra tem a última palavra. O que eu queria te dizer, acho que para a gente entrar de época, eu sei que você estudou e eu estudei também, então nós temos que falar disso hoje, que é a fissura, né? É quando esses comportamentos, né, esse prazer pelo jogo, pelo sexo, pela comida, pela limpeza, passa a ser uma necessidade. Aquela hora que você fala assim, eu não quero mais e está fazendo. Por exemplo, eu sou um formigão pro doce. Eu não quero comer doce, eu não quero comer doce, mas eu já vou cortando o pudim, já vou pondo no prato, que nem era quando eu bebia. Eu não quero beber e estava indo pro bar. Então, eu não quero gastar, é aquele pensamento, mas essa promoção eu não posso perder. Outro dia eu estava andando com um jogador na Avenida Paulista e ele falando para mim das dores, dali a pouco ele virou o pescoço rapidinho, 2 vezes olhou para trás, falou, não dá, Alexandre, olha o número que está naquele jornal, que lá é um palpite. Para mim, eu tenho que... Foi lá e jogou. Ele vive em outro mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, porque as pessoas têm a ideia, muitas vezes, que parar de usar droga e parar com comportamento compulsivo é simplesmente parar, né? E que é um fenômeno. Se você não quer, para. E não é bem assim. Existem mecanismos que são extremamente complicados. E outra bobagem. Um desse, né? Tá também no imaginário, Alexandre, que as pessoas que têm comportamentos compulsivos para busca de prazer são felizes. Então a pessoa, por exemplo, está se prostituindo sexualmente. Está com compulsão para o sexo, que é uma coisa razoavelmente normal, comum, existe uma porcentagem de pessoas que fazem isso, e fazem de que forma? Escondido. Você agora acabou de falar, eu como doces, daí nossos pecadilhos. Os pecadões, nós temos vergonha de falar, porque vergonha, culpa. A vergonha é normal, as pessoas sofrem demais. E outra coisa que é que as pessoas que buscam esse prazer estão tendo prazer ou felicidade. Então ele é sem vergonha porque ele está buscando prazer. Na verdade, ele sofre com isso e sofre muito. Porque essa busca de prazer é só para ele aliviar um estado de mal-estar causado pela própria compulsão. Olha, ele está indo na compulsão, ele tenta aliviar esse mal-estar com uma liberação neurológica de substâncias, e no outro dia o que ele sente?
Arrependimento, culpa, muito mal-estar e o enfraquecimento da vida dele. É a mesma equação da droga. E aí isso nunca sai da cabeça dele. É aquilo que o Nietzsche falava, quanto mais você pensa dentro do abismo, mais o abismo mora dentro de você. Porque você não consegue sair desse pensamento. Então, o primeiro passo é você legitimar, por exemplo, sexo. Tá, eu tenho realmente problema com sexo. O sexo, para mim, se tornou um problema. Droga. Droga se tornou um problema para mim. Mas ele não pode falar isso. Por isso que nós não estamos aparelhados. Quando você busca hoje tratamento para jogo, para sexo compulsivo, você não acha. Você não acha? E as pessoas que se arrogam para fazer isso precisam ter competência. Não, eu queria que o ouvinte da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, soubesse. Olha, de 10 pessoas que eu acompanho, 8, quando começa a criar um vínculo terapêutico, traz essas compulsões, abrem um jogo. Então, você vê que, assim, troca muitas vezes o sexo por exemplo, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, José, eu sempre gasto muito dinheiro com sexo quando eu bebo. Aí você fala, mas quando é que você bebe? Todo dia, sabe? Então, não, uma pergunta assim, eu faço... ele não quer dizer que ele é compulsivo sexual, ele prefere ter o problema com a bebida, entendeu? Você pode ir comendo pelas beiradas e perguntar, que eu posso falar isso, ó. Só tá eu e você mesmo? Então eu pergunto assim, Alexandre, você está usando droga, está usando cocaína? Tá. Aí eu pergunto, você tem moto? Tenho. Ou você tem carro? Tenho. Você usa droga e depois sai com o seu carro? Ele sai, já regalando os olhos. Você fica rodando num ponto até acabar a gasolina ou acabar o pneu? Ele tá, entendeu? Ou então só responde sim ou não. E, no geral, as pessoas... Olha, então, não, eu saio e faço. O que está me acontecendo... É só olhar a demanda, é só olhar a oferta de produto. Nos últimos 6 meses, eu já conversei com 3 pessoas para abandonar o Uber, dependente. Por quê? Porque o cara está no carro fazendo Uber, com essa crise de desemprego, muita gente migrou para o Uber, né? Exato. Só que agora o Uber autorizou receber dinheiro, porque antes era para o cartão. Então o cara está dentro do carro, ele pegou o cartão, no momento que ele pegou o cartão, já está com compulsão. Gente, você pode participar, você ouvinte da Rádio Boa Nova e você que assiste a TV Mundo Maior ou nos acompanha pelo Facebook, pode fazer sua pergunta pelo número 0800 979 5011, repetindo, 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, ou pelo WhatsApp, né? No WhatsApp também a gente está recebendo sua pergunta pelo DDD 11 985759580, repetindo, DDD 11 985759580. No segundo bloco, nós iremos responder as suas perguntas, as suas dúvidas sobre fissura, sobre compulsão. Porque nós estamos terminando? Ainda não, mas vamos lá. Tem mais uns 3 minutos aí. Então, Alexandre, essa vontade premente, porque quando nós falamos de comportamento compulsivo, nós estamos falando na generalidade, mas ele se manifesta muitas vezes em determinados momentos, nem sempre. Então a pessoa está lá trabalhando, tanto é que esse sofrimento se dá não porque ele tem essa vontade de forma contínua, não é verdade? Em determinado momento vem uma pressão interna que se dá por meio do quê? De um mal-estar causado, um gatilho, uma oportunidade, quer dizer, a demanda social, são 2 coisas. São 3, três. Mas vamos falar de 2 aqui principais. Primeiro, uma demanda externa. Então você vê lá, oferta de coisas, ou então proibição mesmo, porque o nosso controle de impulso, ele se dá de que forma? Eu tenho vontade, vou falar uma coisa bem grosseira, passar um semáforo fechado. Passar o semáforo fechado. Eu penso assim, eu não devo fazer isso, não é verdade? Isso. Por quê? Porque a lei não permite e tal. E outra coisa, a demanda social. Ora, se eu passar, eu posso ser multado. Então eu tenho o lado interno moral, do more, do costume, da ética, e também a pressão social que não deixa eu fazer determinadas coisas. Aí eu vou e faço. Ora, eu burlei 2 sistemas, o interno e o externo. Por que eu faço isso? Não, mas a fissura ela é interessante porque ela tem de várias maneiras, né? Ela pode ser
do ponto de vista das crenças, né? Você, tipo, uma crença, eu só me sinto bem numa festa se eu beber, né? É uma. José Carlos, nós chegamos ao intervalo. Eu gostaria de pedir a você, ouvinte da Rádio Boa Nova, que assiste o programa pela TV Mundo Maior, faça sua pergunta pelo 0800 979 5011. Vamos ao nosso intervalo. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado. Olá, você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto. O processo de luto, toda perda implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo não haverá sentido. Com Cristo nós teremos respostas. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Bem, nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Recuperação e hoje nós estamos falando de... Não é só fissura, Alexandre, nós estamos falando aqui de impulso, de desejo, dessa ânsia aquisitiva, da gente poder ser testado na nossa própria dificuldade que nós temos, desse automatismo fisiológico. Parece que a vida quer que nós tomemos conta das nossas imperfeições, que nós tenhamos arbítrio próprio, uma liberdade um pouco maior em detrimento do determinismo animal. Quer dizer, uma filosofia isso antiga, né? Uma luta antiga nossa, que se manifesta hoje nas grandes cidades, nessa sociedade cheia de oferta de estímulos cognitivos, né? Visuais, sensoriais, né? Que dificultam mesmo. Então nós temos, hoje os desafios são grandes e nós devemos levar isso de uma forma ordeira até.
uma forma, uma certa paz, porque hoje não são mais as bactérias, os vírus, com o avanço da tecnologia, das técnicas cirúrgicas, a gente vive muito. Mas do ponto de vista mental, ainda temos muita dificuldade. As doenças chamadas psiquiátricas, vamos dizer assim, desconforto que nós somos, são grandes, né? A gente não sabe muito bem o que fazer. Nós não temos muito sossego, a gente dói um pouco mais. Então essas doenças, essas compulsões, elas aparecem e nós levamos mais para esse lado de não é ruim, não presta, tal. Eu não sei se eu estou carregando nas tintas nisso. Não, é assim, né, José? Existe um inconsciente coletivo, né, que cria aquela figura do estereótipo, né? Então, quando aquela coisa acontece, você logo forma uma imagem e uma opinião sem provas. Essa é a base do estereótipo, né? Você já olha a pessoa e fala assim, nossa, isso é aquilo, você não tem prova nenhuma, mas pelo que se fala, pelo que se diz. Agora sim, José Carlos, nós estamos falando de fissura, mas o que é isso, né? Fissura, craving, compulsão, o que a gente fala fissura? Fissura é um negócio na parede, né? Uma racha, o que é essa coisa que usa, esse nome que se fala? A gente vai né? ensaiando assim, explicações, porque é uma coisa muito, muito estudada isso. Hoje, com o avanço das técnicas de tomografia, né, ressonância magnética, o imagiamento mental em vivo, o cérebro vivo ali, mostram coisas lindas. Por exemplo, o cara está jogando lá na maquininha, né? E aí eles vão lá e monitoram o cérebro dessa pessoa. O ganho dopaminérgico, o ganho de prazer que a pessoa está ali na hora que ganha e perde, tanto ganhando quanto perdendo, é mais ou menos parecido com o uso de cocaína e heroína. E agem no mesmo local. Então, essa oferta exagerada, muitas vezes, 100 vezes mais do que você abraçar sua mãe, 50 vezes mais do que você ter uma cópula, ter um orgasmo. Nós temos que falar isso claro, que 50 vezes mais produto de prazer. É prazer. Quer dizer, no sistema límbico, Zé Carlos. Como é que você... Não, aí é difícil falar aqui, porque é uma liberação de vesículas dos dentritozinhos dos neurônios que liberam esse prazer natural. Isso não quer dizer felicidade. Então a pessoa fica eufórica naquele momento, quase psicótico. Ele não consegue raciocinar. Então o que acontece? Só para terminar o que é fissura. Você repete uma vez, duas, três, o cérebro é plástico. Ele não gosta de muita oferta de prazer. Nós precisamos ter um equilíbrio entre tristeza e prazer. A tristeza é boa. Parece que não, mas você não pode ter prazer em excesso. A natureza não quer isso. Então ela começa a tapar os buraquinhos onde recebe prazer, falando de uma forma grosseira. Aí sabe o que vai acontecer? Você passa a ter uma tristezazinha quase que natural, é chamada de distimia isso. Você busca muito prazer, há uma dessensibilização. É o efeito rebote. O efeito rebote. Aí aquilo modifica a estrutura cerebral de uma forma contínua, nós podemos dizer. E aí, toda vez que você se sente mal, o cérebro mesmo, a sua imaginação, oferece o objeto de prazer. Isso. Oferece o quê? A prostituição, ou oferece a maquininha ou a cocaína. E aí, José... aí você vai lá e usa. É uma força propulsora, uma neuroadaptação natural. Quando eu falo assim, você está tendo fissura, tem alguma coisa errada? Nada errado. Normal, você vem repetindo aquilo bastante vezes. E é interessante que à medida que você vai falando, você sai do objeto, né? O objeto droga, álcool, comportamento, e passa só para um ambiente psíquico. Você vê que o negócio está acontecendo no sistema nervoso central. E você vê, a Silene, ela está mandando um WhatsApp de Londres. Ela fala assim, como lidar com uma pessoa que não quer abandonar o vício? Somente com vibrações, me vi na situação de ter que abandonar a pessoa depois de me ver em risco por diversas vezes. Falo da minha mãe e do meu irmão.
que você acha, José? É assim, as pessoas que estão Agora nesse ela processo... está falando mais na generalidade, aí nós vamos sair fora da fissura. Então, e como tratar um dependente mas químico? mesmo falando da fissura, eu penso o seguinte, por que é difícil abordar a pessoa quando ela está nesse processo psíquico? Porque ela fica presa nesse mundinho. É verdade. Esse mundinho que você acabou de falar, de usar prazer, dor emocional, usa de novo, ela começa a se fechar, que nem aquele tatuzinho bola lá, que você toca nele, ele já se fecha. E ela passa a ter um prazer só psíquico dentro da cabeça. É isso que caracteriza a dependência, né? E quem não acredita na fissura, né? Se você pedir para alguém narrar o que ele sente, ou então pegar determinados aparelhos para medir o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico, você vê que o metabolismo é acelerado, a indução da pele modifica, a saliva modifica, a lágrima dele, a química da lágrima modifica. Os gatilhos de uso, quantas vezes algum dependente não falou para você assim, olha, quando eu estou com vontade, eu tenho diarreia. Nossa, quer dizer, a coisa é somática, ela não é uma brincadeira. Essa era a terceira coisa que eu ia falar. Então, você tem crenças de fissura, tipo, eu só me relaciono, só tenho sexo, só falo melhor se eu praticar esse comportamento, está na tua cabeça. Você tem estímulos externos, ou seja, ver o outro fazendo, o outro bebendo, o outro usando droga, ver o outro jogando, e você tem uma terceira causa que causa fissura, que é as questões fisiológicas, psicológica, dá um vazio muito grande. Outra coisa que já foi... treme, o cara pega dinheiro assim, começa... porque assim, normalmente as pessoas pegam dinheiro, por exemplo, pega 10 mil... converte em dólar. Quanto é isso em dólar? Dependente pega 10 mil, ele converte em pino, garrafa de bebida. Né? Na cabeça dele já vem o que ele pode fazer com isso. E para gente de alcoólicos na crise neuríticas, desesperado e que só pedia, por favor, me dá uma injeção, alguma coisa para me aliviar. E a gente fazia vitamina B1, né? Mais dipirona. Passava aquele instante, aquilo ficava bem ajustado com o físico dele e aos minutos ele acalmava. Então, quando a gente fala de fissura, né, existe uma diferença muito grande disso que nós estamos falando aqui e da síndrome de abstinência, que é a pessoa entrar numa tremedeira. Aquilo lá não é fissura. Fissura, muitas vezes, ela é imperceptível até para quem está tendo. No geral, há uma modificação no metabolismo, muitas vezes ele tem um ataque cardíaco, ele não consegue raciocinar, porque o sistema de recompensa cerebral que libera prazer gratuito, bastante, químico, ele não mora no raciocínio, ele não mora na lógica e no discernimento, ele não se subordina a aconselhamento, ele mora no que foi chamado cérebro de réptil. É no tronco encefálico junto com o sistema límbico, isso quer dizer, no instinto e na emoção. O instinto e a emoção causa desejo, e quando ele vibra, ele paralisa a razão. No geral, quando você está numa crise, num transtorno qualquer, de explosivo, intermitente, você não consegue raciocinar, você só vai se arrepender no outro dia ou depois de alguns minutos. Agora, quando passa a fissura, é interessante isso, passou a fissura, a pessoa volta ao normal. Volta ao normal. Ao normal quer dizer, os três cérebros funcionando bem, instinto, emoção e razão. Só que é bom que se saiba, por isso que as terapias são importantes. Quando o Alexandre vai conversar com um dependente, para ele poder saber manejar a fissura, o Alexandre fala assim, olha, a fissura ela leva de 5 a 10 minutos e depois passa. Essa é uma informação primordial que ninguém tem. Então, na crise da loucura daqueles 5, 10 minutos, que parece uma eternidade, a pessoa desencadeia mecanismo ou estratégia de busca da substância. Se ele souber, isso é altamente terapêutico, porque ele vai pregar um prego no pé e não vai sair do local. E aquilo vai passar. Porque esse metabolismo alterado, ele não resiste a muito tempo. Logo a pessoa volta ao normal. Olha aqui, José, então aqui o que você falou, eu vou ler aqui uma pergunta do ouvinte, que é muito interessante. É o Marcelino, de Martinópolis. Ele falou assim, eu vi em um programa que temos um cérebro prático, que aprende fácil as coisas.
as coisas também. Que não temos essa mesma capacidade cerebral que é para aquilo que não é... Por que nós não temos essa mesma capacidade para aquilo que não é nocivo para nós? Como um vício em literatura ou qualquer outra coisa assim. Marcelino, é isso que o José acabou de falar. O cérebro não é subordinado a julgamento moral. Existem pessoas, sim, que são compulsivas a ler. Você pode ficar tranquilo que tem, viu? Tem pessoas que são compulsivas a estudar, acadêmicos, cientistas, a trabalhar. A gente acha que é virtude, a pessoa sofre com muito interessante. Workaholics, né? Workaholic. E essas compulsões, muitas vezes, elas são vistas, né? Porque a pessoa fala assim, olha, mas ele é um homem muito trabalhador. Olha, a Maria foi feliz porque casou com um homem que trabalha. Mas a Maria, ele não é mais marido da Maria, não passeia mais com a Maria, não namora mais com a Maria. Dá dinheiro porque ele só trabalha, entendeu? Então existe, eu conheço compulsivos por literatura, compulsivos por... Né? O que diferencia isso é isso justamente que o José Carlos falou. É o prazer, é a pessoa sentir uma descarga com um objeto que pode ser álcool ou drogas, né, maconha, cocaína, crack, ou comportamento, sexo, jogo, comer, velocidade, ela tem esses comportamentos compulsivos. É isso que caracteriza a palavra adicção. Então, se a gente for tentar resumir de uma forma bem simplesinha, nós pegando várias escolas, tanto científica quanto psicológica, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o cérebro, quando você nasce, o cérebro não sabe nada. Os neurônios e as pontinhas dos neurônios, os cabelinhos do neurônio não estão colados, então a pessoa não sabe nada. O meio ambiente, a demanda social, que vai fazer com os estímulos exteriores, que vai fazer com que o cérebro aprenda. O cérebro foi feito para aprender, ele é amoral. Ele não tem moral, tanto para o bem quanto aquilo que a gente chama para o mal. Ele aprende o meio ambiente. Ele está sujeito ao meio ambiente, mais as idiosincrasias do ser humano, da alma. Aí você faz um jogo de forças e monta o seu cérebro gradativamente. Aprende coisas para te dar prazer. Ninguém vai aprender aquilo que não dá prazer para ele. Mesmo se for um prazer antecipado, você fala assim, olha, eu vou trabalhar na fábrica de manhã até a noite, mas você está tendo a antecipação do gozo, grana, vou comprar uma casa, vou ter uma família. Então, o cérebro é feito para aprender. Agora, depois que ele aprendeu, você montou o seu sistema de crença. Aí eu entro aonde? No Aaron Beck, né? Isso que é o que falou do sistema de Sistema de crença. O seu sistema de crença não tem nada a ver com a verdade. É a verdade sua, que cria o que? Os pensamentos distorcidos a respeito da realidade. Aquilo que você pensa, sua religião, seu modo de ser, estar no mundo, baseado naquilo que você aprendeu lá no passado. E isso vai criar o quê? A ruminação mental sua, a tagarelice mental sua. O ser humano é isso. Eu sou assim, o Alexandre é assim, o João é assim, e você que está nos escutando é assim. E a beleza da vida, o que demonstra... Aí dá para a gente filosofar. Depois dessa belíssima explanação sua, é provado que o ser humano tem que estudar enquanto ele existir, aqui com o corpo físico e pela eternidade. O saber há uma necessidade, não de como compulsão, mas de uma forma gostosa, suave. Você tem que estar todo dia se reciclando, acompanhando, mesmo porque para evitar Alzheimer, para evitar outros problemas, né? Agora, eu estava ouvindo ontem um professor de cardiologia dizendo que os afins, aqueles que se reúnem afins e trocam experiência entre si, vivem mais, têm melhor conduta cardiológica, aqueles que sofrem dificuldades inúmeras. E ele citou até um especialista em infectologia, em 1870, na Áustria, que depois que ele sugeriu que todo mundo lavasse mais as mãos, começou a morrer menos parturientes e crianças. Ou seja, tudo está ligado ao conhecimento e às autodescobertas que nós fazemos diuturnamente. Tem uma palavrinha chamada aceitação, né, da vida, né? Porque à medida que você vai compreendendo a vida, você vê que
Teve um homem lá atrás que falou que a felicidade não é desse mundo, né? A felicidade é uma coisa relativa. Muitas vezes a gente exagera nessa ânsia de felicidade que não é uma verdade. É uma ilusão. Você aprende muito com depressão. Nós oscilamos muito entre passado, presente e futuro, não tem como, porque já existe em nós o passado. Ele está pronto no nosso inconsciente. Ele está pronto no subconsciente. Ele está pronto na vigília, no hoje, no aqui e agora. E ele está pronto no futuro também, porque você ansia a potencializar a sua alma em coisa boa. Agora, você não pode exagerar em nenhum em outro. Olha, mas, às vezes, você estagia no futuro. Você tem medo, você estagia. Vai fazer o quê? Aí você cria ansiedade generalizada, depressão. E hoje, nós não sabemos cuidar disso. Aceitação é a coisa básica da vida. Hoje a Denaíra aqui, ela tá me lembrando, né, que é uma familiar, né, dos codependentes que ela acompanha o programa e gosta do programa, e ela tá me lembrando aqui, José Carlos, dessa compulsão também que é a codependência, né? E eu ouvi uma história num filme que eu adaptei para dependência química, que a mulher chega no psiquiatra e fala assim: doutor, meu filho usou muita droga e agora ele está achando que é uma galinha. O médico psiquiatra responde: nossa, minha senhora, então nós precisamos internar ele urgentemente. Aí ela responde, a mãe responde assim: doutor, mas eu vou precisar dos ovos. eu adaptei porque eu achei muito interessante, porque ela codifica bem o que é um comportamento compulsivo do outro, né? Que é uma coisa que acontece no comportamento compulsivo, e as pessoas desenvolverem a compulsão por pessoas. Por isso que muitas vezes existem relacionamentos em que são uma verdadeira guerra. É aquele relacionamento ruim com ele e pior sem ele, mais vale meio bolo do que bolo nenhum, aqueles relacionamentos onde um quer pisar, mas no outro começa assim: Zé Carlos, você é assim por causa da tua mãe. Aí o Zé Carlos: o que você está falando da minha mãe? Olha o seu pai. Eles vivem brigando e um não consegue separar do outro, né? Existe essa compulsão muito pesada no nosso meio de compulsivos, que é a codependência. Meu, né? quando a gente fala de... Tem mais 4 minutos. Quando a gente fala de fissura, né? É um nome, parece que é um evento absoluto ali. Ele dura 10 minutos, mas a pessoa já tem essa predisposição, essa tendência a ter, né? E ele vai ter de que forma? Quando o Alexandre chega para mim e fala assim: ele está na noia. Aí eu penso, do ponto de vista técnico, ele está na fissura. Ele está com comportamento de busca da substância direto. A todo momento ele está tendo fissura. Deu para entender, Alexandre? Porque ele está usando... Todo mundo que está usando cocaína vai ter fissura, vai ter vontade de usar. Não tem como. Mas o fenômeno é interessante também, porque às vezes a pessoa para e fica um tempo sem usar. Ó, ficou um tempo sem usar, 6 meses. Ele pode ter fissura? Entenderam? Então não é porque ele é sem vergonha, às vezes ele não sabe disso e ele tem um gatilho de uso qualquer. Eu estou 28 anos sem beber. Eu fui num shopping assistir um filme no cinema, vi uma garrafa de conhaque lá de 16 mil reais. Eu estou até agora querendo saber como é que é o gosto daquilo lá. Toda hora vem na minha cabeça. Quer dizer, eu sou vegetariano, como em churrascaria por causa do buffet de salada. Outro dia eu vi um cara comer um pedaço de carne e virar um copo de chopp. Nossa, eu fui fazer oração da serenidade. Agora também então, não é porque a pessoa agora dá para lidar com isso. Aí é isso que tá. Aí é que tá. Mas ele precisa. Isso porque assim é possível lidar com isso. É possível lidar, mas ele tem que ser capacitado. E se ele não for, muita gente tem fissura e pouca gente está capacitado para isso. Por isso que a grande maioria recai. Porque fissura é uma grande parte da derrocada. A derrota que você tem em se manter abstêmio, se manter em recuperação, é justamente essa vontade que você tem de usar. E essa vontade, às vezes, vem do ponto de vista neurológico, do ponto de vista físico, o físico quer, a mente quer, mas é importante que o cara tem que ter essa vontade mais a intenção de usar. Se ele não tiver com a intenção de usar, tiver em recuperação, ele não vai usar. Olha, Zé, eu queria aproveitar, faltando 1 minuto para terminar o programa, e dizer para você, ouvinte do Facebook,
para lidar com a fissura, com as compulsões, Precisa aprender. monte sua rede de apoio. Os grupos anônimos se mostrou mais eficaz, foi o que o João falou há pouco. É o outro, através de você ouvir como outros estão conseguindo, é uma ferramenta. O grupo, ele sozinho já vai te ajudar. Agora, se você associar o grupo ao acompanhamento psicológico, vai ficar mais Melhor forte. Se você tiver o grupo acompanhamento psicológico, praticar esporte, mais forte ainda. Se você frequentar o grupo psicólogo, esporte e um acompanhamento médico, melhor ainda. Então, é muito importante você montar redes de apoio. E não tenha preconceito de ir a tratamento, pelo amor de Deus, é burrice isso. Você tem uma doença crônica recorrente, com recidivas. Você aprendeu a usar, não dá para desaprender. É como andar de bicicleta, aprendeu, está aprendido. Então, se você não criar uma nova estrutura de vida, não vai adiantar nada. Então, nós temos aqui na nossa frente, ó, que grupo é esse aqui? Esse é o Franco Grupo da Rocha. Franco da Rocha, de Alcoólicos Anônimos. Grupo Gopoúva, aqui de Guarulhos. Grupo Calvário de Alanon. Então, os grupos anônimos vivem já o futuro da raça. O gatilho de não uso. Gatilho de não uso. Associação com gente que está parado, que tem a sobriedade de quem não bebe e a experiência de quem já bebeu. Então, uma oitava acima, queiramos ou não. E fica o convite para quem quiser mandar aí um presentinho para o programa Recuperação do DNA, do Alanon, do Emocionais Anônimos, para a gente colocar aqui na nossa mesa, vai ser um prazer. É isso, para José Carlos, divulgar a seu grupo. Viviane Teodoro está perguntando se nós faríamos palestras em escolas de prevenção. Fazemos sim, Viviane. Manda o seu telefone aqui para a rádio, a gente te dá um retorno e pode combinar alguma coisa assim. Centros espíritas, pode ficar tranquilo que é gratuito, curso. viu? Não tem problema. É isso. Tá bom? Deixa eu dar um telefone aqui do ar. Isso. Por favor, se tiver problema com drogas, álcool ou drogas, liga lá no 3315-9333.